Boa noite, Caroline. Boa noite, Sora. Esperar um pouquinho os colegas, né? Estão meio Sim, atrasados. Vocês receberam o material sobre preposição e conjunção? sim, a gente recebeu. Tá, legal. Eu vou compartilhando aqui, Caroline, o material da última aula, porque nós não tínhamos concluído as vozes do verbo. Nós paramos, eu anotei aqui na questão 3. Então, eu já vou compartilhando. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Então, deixa eu ir aqui. Era a questão 3. Isso aí, até a 2 nós fizemos. Então, vamos começar daqui, na questão 3. Bom, também eu acho que nós podemos começando, porque essa aula está sendo gravada. Aí depois os colegas, à medida que eles vão entrando, eles podem assistir a gravação depois, né? Sim, Sora, sim. Então vamos lá. Essa questão 3, ela também é uma questão da URGS, né? A URGS, ela gosta de cobrar dos candidatos alguma coisa nesse sentido aí, de transposição de voz, identificação de voz. Então, o que é que a pergunta está solicitando? A correta transformação da voz ativa. Então, ele já está me dizendo, ai, credo, o que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Onde é que está isso aqui? Como é que foi fechar esse negócio aí? Vezes do verbo. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. O que que aconteceu aqui? Ué? Não Sora, aparece? eu até tentaria te ajudar, mas eu não sei nada sobre essas coisas. Pois é, menina de Deus. Tô tentando. Tá, deixa eu tentar de novo. Ah, eu tive de interromper a gravação, o compartilhamento. Aí voltar ao compartilhar. Eu tentava compartilhar e ele não aceitava. Muito bem. Então vamos tentar de novo. Então, o que que essa pergunta está pedindo? Para eu fazer a correta transformação da voz ativa, lembrando, na voz ativa, o sujeito ele faz a ação. Então, aqui, o homem havia reivindicado o cosmos. Então, o homem é o meu sujeito, ele está fazendo a ação.
Então, voz ativa. Aí eu preciso passar para a voz passiva, mas novamente ele não especificou qual é a passiva. Geralmente é a passiva analítica, aquela passiva através da qual nós acrescentamos um verbo auxiliar. Então, veja, se eu tenho um verbo e eu quero passar para passiva, eu vou acrescentar outro verbo, então eu fico com 2. Mas aqui, nesta oração da voz ativa, eu tenho uma locução verbal. Eu tenho o havia reivindicado. Então, significa que para eu passar por uma passiva analítica, eu preciso acrescentar um terceiro verbo, já que eu tenho 2, né? Então, como esse havia reivindicado é um verbo transitivo direto, ele pergunta o quê? Então, o cosmo é meu objeto direto. Então, eu procuro aqui nas alternativas onde começa com o objeto direto. Então, vejam que eu já eliminei a letra E, né? Por quê? Porque se eu preciso começar pelo cosmo, né? Fica A, B, C ou D. Então, o cosmo, aí eu vou acrescentar um terceiro verbo a essa locução. Então, o cosmo, aqui eu só tinha 2, mas daí eu tenho o pronome, que poderia ser um pronome apassivador. Mas daí, o pelo homem é um agente da passiva. Geralmente, eu não tenho agente da passiva junto da frase numa passiva sintética, né? Até tem algumas exceções, mas para URGS, eles geralmente não misturam essas coisas, o que me exclui uma possibilidade ali de colocar a letra A, porque eu tenho 2 elementos e cada um destes elementos pertence a uma passiva. Então, o cosmo havia, daí está aqui a minha locução verbal, havia sido, esse é o verbo auxiliar que eu acrescentei, reivindicado pelo homem. Então, como aqui o homem era o meu sujeito, ele passa para cá como agente da passiva, para eu fazer aquele X, né? Então, tudo que é sujeito na voz ativa é um sujeito agente, porque a voz é ativa. Ele continua sendo o agente, só que ele vai ser o agente da passiva. E como eu tinha uma locução verbal, eu acrescentei um terceiro verbo. Então, a letra B é a correta. Nós vamos marcar a letra B nessa questão aí. Aí, vamos para a questão 4. Alternativa que indica a forma passiva correta. Então, também eu preciso passar, né, para passiva corretamente. Então, quem é o meu sujeito? Está agarrando, locução verbal, alguém. Esse o aqui é um objeto direto. Por quê? Porque ele é um pronome, né? E este pronome ali, ele sempre exerce a função de objeto direto. Então, eu tenho a função de um sujeito, claro, um pronome ali indefinido, mas é uma função de sujeito. E a locução verbal, está agarrando. Porque quem agarra, agarra alguém, né? Eu tenho um objeto direto ali. E como aqui eu já tenho 2 verbos, eu vou ter que acrescentar um terceiro. Então, o o ali é ele, né? Ele está sendo agarrado. Então, por quem, que aqui era quem? Por quem ele está sendo, aqui é meu verbo auxiliar, agarrado. Pensem, aqui, por quem ele foi agarrado, mas aqui eu não acrescentei um terceiro verbo. Porque se eu preciso passar a frase para passiva, e eu já tenho 2, eu preciso acrescentar um terceiro. Aqui ele continuou com 2, então elimina a possibilidade da letra A. Aqui, ó, aqui tem o está sendo agarrado, que é uma forma correta de passagem para passiva. Mas daí, quem? Ele continua o sujeito na posição do sujeito. Mas eu preciso mudar isso aí, né? Aqui, está agarrando ele, errado, só 2 verbos. E aqui também está errado, né? Também está errado. Então, vamos ficar com a letra C. Aqui nós temos a transposição correta. De locução verbal, eu acrescentei um auxiliar,
E o ele substituiu o pronome o, que tinha a função de objeto direto. Então, fica esta aqui. A questão 5. A questão 5, ele já fez a transposição. Nós temos que ver onde a transposição foi feita de uma forma correta. Então, vamos ver ali. Como, este como aqui é um conector, ele não vai alterar. Conector, ele só liga as orações, que é o nosso assunto de hoje, né? Então, eu tenho os dois formam o quê? Uma realidade única. É o meu objeto direto. Muito bem. Então, aqui eu tenho todas as condições para passar de uma voz ativa para passiva. Por quê? Porque o meu sujeito, ele vai passar para trás e o objeto direto passa para frente. Então, como, vejam que o articulador não mudou, né? Aqui era como os dois, sujeito, formam, verbo transitivo direto, uma realidade única, objeto direto, então fica como, aí começa pelo objeto direto, uma realidade única, daí esse formam ganha um verbo auxiliar, é formada pelos dois. Lembrem que quando nós substituímos o sujeito por um agente da passiva, ele começa com uma preposição por. Então, a letra A fez a correta transposição da voz ativa para passiva. O que aconteceu na letra B? Trata-se. Trata-se de. Eu tenho uma preposição aqui. Não tem como eu passar esta estrutura da questão da identidade para um possível sujeito paciente, né? Que é o que acontece quando eu faço uma transposição para passiva. Eu acabo tendo um sujeito paciente. Vejam aqui, uma realidade única era o meu sujeito paciente, porque ele estava sofrendo a ação de ser formada, né? Então, como eu tenho uma preposição e eu sei que o sujeito na língua portuguesa não pode começar com preposição, eu já elimino a letra B. Letra C. A pergunta, na sua discreta singeleza, permite descobrir o quê? Algo muito importante. Então, eu faria a mudança ali, né? Permite descobrir o quê? Pega o objeto direto, algo muito importante, passa para frente. Então, algo muito importante permite ser descoberto, porque aqui eu tenho uma locução verbal. Então, dois verbos, mas eu preciso acrescentar um terceiro, porque é passiva, recebe um verbo auxiliar. Então, algo muito importante permite ser descoberto. Mas daí o que ele fez aqui? Tá errado, né? Não fez a transposição. O Brasil ter sido descoberto. A letra D já está na passiva. Por quê? Porque o Brasil é o meu sujeito e ele sofreu a ação. Então, o Brasil ter sido descoberto por portugueses. O por portugueses aqui é o agente da passiva. Então, não tem como passar uma frase que já está na passiva, né? Porque aquele diz da voz ativa para passiva, mas essa já está na passiva. Elimina a letra D. Letra E. Nunca lhe propusemos esta questão relacional. Propusemos o quê? Esta questão? Não, né, gente? Eu não posso, olha a pegadinha dessa letra E. Eu não posso sair perguntando a pergunta, né, fazendo a pergunta o quê? Que é a pergunta do objeto direto, sem antes ter separado o sujeito. Então, olha, se eu começo lá, nunca lhe propusemos o quê? Eu acabo pensando que isto aqui é o meu objeto direto. Mas a pergunta é, cadê o sujeito? Porque se eu tenho de passar da voz ativa para passiva, eu pergunto, cadê o sujeito que é o sujeito agente? Para eu fazer com que ele se transforme em um agente da passiva. Então, vejam, essa letra D, a letra E,
Se eu penso que esta questão relacional e reveladora é o objeto direto, ela é correta, porque daí ele transformou o objeto direto, esta questão relacional e reveladora nunca lhe foi proposta, né? Só que, sintaticamente, isso ali é o sujeito. Então, a nossa oração é: esta questão relacional e reveladora nunca lhe foi proposta. Ou seja, né? Eu não tenho a quem, aliás, quem, né? Eu tenho o sujeito, e daí eu tenho, foi proposta a ele, né? Então, cadê o objeto direto aí? Não tem. Eu tenho o a ele, que é o objeto indireto. Então, não teria como passar. Porque para eu passar uma oração da ativa para passiva, eu faço o objeto direto, passo para frente, como um sujeito paciente, e pego o meu sujeito agente, que é a questão relacional e reveladora, e passo lá como um agente da passiva. Mas o lhe é a quem? A ele. Então, não tem um objeto direto na letra E, não passa, ok? Mas eu achei essa pergunta aqui bem complicadinha se o aluno não se toca e sai fazendo a pergunta o quê? Pensem, sintaticamente, qual é a função que eu procuro em primeiro lugar? Função de sujeito. Depois eu analiso o verbo. Se ele for um verbo transitivo direto, aí eu faço a pergunta o quê? Senão, todo o meu sujeito sempre vai ser confundido com o objeto direto. E a URGS, ela tem uma característica muito peculiar em transformar um sujeito em um objeto direto. Por quê? Porque é muito comum na escrita de textos nós colocarmos o sujeito em uma posição posposta ao verbo, que geralmente é a posição do objeto direto, né? Então, quando eu vejo a letra E de uma forma muito rápida, sem raciocinar, sem considerar essa questão sintática, eu penso que ela está correta. Por quê? Porque eu julgo que esta questão relacional reveladora é o meu objeto direto, quando na verdade é o sujeito da oração. Ok, gente? Então, cuidado. A nossa letra correta, com a transposição correta, é a letra A, porque lá eu tinha um objeto direto. E aqui também ele está pedindo a correta transposição da voz ativa para passiva. Ou seja, lá na voz ativa eu tenho de ter um sujeito que pratica ação. Então, transformações radicais entraram em curso. Quem é que entraram em curso? Transformações radicais. Eu não tenho na letra A um objeto direto. Então, não tem como passar isso aqui para passiva. Por quê? Porque é o meu objeto direto que passa para frente. Não tem. Para evitar, evitar o quê? O verbo evitar é transitivo direto. Que torvelinho similar vitimasse o quê? O Reino Unido. Então, nós temos aí, duas orações. Então, vamos lá. Só que esse para vitimar aqui, evitar, desculpe, ele é uma ideia de finalidade. Então, eu vou analisar esse verbo aqui dentro do nosso período, Cada oração cada oração tem um verbo. Então, nós temos aqui e aqui. Mas como para evitar ele dá uma ideia de finalidade, eu vou analisar este aqui. Vitimasse o quê? O Reino Unido. Então, isso aqui é o meu objeto direto, tá? Então, eu vou pensar para evitar que o Reino Unido passe o objeto para frente. Vitimasse é o verbo, acrescenta um auxiliar. Fosse vitimado por torvelinho similar, que era o meu sujeito. Então, eu tenho sujeito, verbo, objeto direto. Então, passo o objeto para frente. Para evitar que o Reino Unido, acrescenta verbo auxiliar aqui, fosse vitimado por torvelinho similar. Esta aqui está correta. Esta transformação foi correta. Letra C. Toda assistência a quem? Aos pobres deveria ser suspensa de imediato.
e a taxa de natalidade deveria ser severamente controlada. Gente, daí ele já começa aqui, ó, os pobres, mas era assistência, aqui é um nome, aos pobres. Aqui eu tenho um complemento nominal, então ele começa a fazer uma transposição lá pelo complemento nominal, não tem nada a ver com sujeito, nada a ver com objeto direto, tá fora. Os donos da terra receberiam uma parte cada vez mais significativa. Ó, os donos da terra é o sujeito. Receberiam o quê? Uma parte cada vez mais significativa da renda, objeto direto. Então, aqui eu tenho as condições para fazer a transposição, desde que eu comece pelo objeto direto. Então, vamos lá. Uma parte cada vez mais significativa da renda normal seria recebida pelos donos da terra. Então, o que que ele fez ali? Né? Não fez essa transposição aí. Não fez. Então, já está errado, porque a correta transposição é uma parte cada vez mais significativa da renda seria recebida pelos donos da terra. Então, transpôs errado, está fora a letra D. Letra E. O valor da terra permaneceu alto. Esse permaneceu aqui é um verbo de ligação. O alto, ele é o meu predicativo do sujeito. Não tem como passar a letra E. Por quê? Onde está o nosso verbo transitivo direto? Para eu pegar o objeto direto, passar para frente como um sujeito paciente. Estão percebendo? Não tem como fazer isso aí quando o verbo da oração é um verbo de ligação. Então, ficamos aí mesmo com a letra B. Ok, pessoal? Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu interromper. Eu acho que era a última, né? Ah, não, tem a 7 ainda. Desculpe, gente. Nossa, eu já estava esperando. Também correta passagem da ativa para passiva. Letra A. Chagas e Silva postava-se de palito à boca. Gente, esse postava-se é no sentido de ficar, né? Esse de palito à boca é o modo como ele fica. Então, eu tenho um verbo intransitivo e aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Não tem um objeto direto, não tem como passar. A letra A está fora. Ele, que tanto marcou a rua. Marcou o quê? Marcou a rua, objeto direto. Opa, essa aqui é promissora. Então, a rua que tanto foi, verbo auxiliar, porque aqui eu só tenho o verbo marcar. Para eu passar para passiva, acrescenta um auxiliar. Então, a rua que tanto foi marcada por ele. O ele, que é o meu sujeito, ganhou a preposição. Então, a letra B está certa, gente. A letra B, ele fez a transposição correta. Fixou-se na Rua da Praia. Na Rua da Praia é um adjunto adverbial de lugar. Então, não tem como. Eu não tenho um objeto direto aqui. Eu tenho um verbo seguido de um adjunto adverbial. Não faz a transposição. Os estudantes tomaram conta dele. Tomaram conta de quem? Tomaram conta de alguém. Não tem um objeto direto ali. Também não tem como transpor a letra D. Essas casas punham ao alcance dos gourmets virtuosíssimos, secos e molhados. Aqui, ó. Punham ao alcance dos gourmets o quê? Virtuosíssimos, secos e molhados. Isso aqui é meu objeto direto. Então, eu vou começar pelo objeto direto. Então, virtuosíssimos, secos e molhados eram postos ao alcance dos gourmets por essas casas, né? Assim deveria ser. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Estas casas, tá, objeto direto. Ah, mas o que os gourmets estão fazendo aqui?
Não tá certo, né? Então, virtuosíssimos, secos e molhados. Eram postos. O verbo aqui ganha um auxiliar. Cadê o eram postos? Tá aqui. Só que dele começou errado. Que pena. A letra E também está descaracterizada. Ele não começa a oração pelo objeto direto. Então, vamos ficar aí com a letra B, né? A letra B é a única certinha ali. Tá? Eu acho que agora era a última, né? Ok. Então, deixa eu interromper aqui. Show. Tá, agora vou compartilhar com vocês o documento que eu enviei esta semana, que é sobre a preposição e a conjunção. Vamos ver aqui, preposição e conjunção. Ok. É um assunto bem pertinente, tanto para a URCS quanto para o Enem, né? Se o Enem ele não costuma cobrar a voz do verbo, esta passagem aí da voz ativa para passiva, enfim, a preposição e a conjunção, mas a conjunção especificamente, elas são conteúdos do Enem. Então, ali naquele documento que eu enviei a vocês, eu coloquei as questões URCS e as questões Enem. Então, o que é a preposição e a conjunção? Quando eu penso aí dessas duas classes gramaticais. Tanto a preposição quanto a conjunção, elas são elementos de ligação. Quando eu penso nos sintagmas, que é uma análise morfológica das classes gramaticais, eu penso que tem, dentro de uma oração, estruturas que ligam palavras, que ligam orações. Então, a preposição, ela liga palavras. A conjunção, ela também liga palavras, mas ela é um pouco mais complexa que a preposição, porque além de ligar palavras, ela liga também as orações, tá? Então, a preposição, ela une elementos da oração, palavras, estabelecendo uma relação de sentido. O segundo termo sempre está conectado ao primeiro por uma relação de dependência. Por quê? Porque um dos elementos da oração exigiu aquela preposição. E geralmente este elemento, ele vai ser um nome ou um verbo, né? São os elementos lá das preposições. As preposições, elas podem ser classificadas em dois grupos. Aquelas palavrinhas que nasceram preposições, quando eu penso em uma morfologia, em uma determinação de a que classe gramatical pertence essa palavra, né? É a morfologia. Então, eu vejo que aquela palavra, ela é uma preposição. Então, nós chamamos essas palavras de preposições essenciais. Por quê? Porque elas são preposições de berço. Já essas aqui são palavras que eu posso analisar como elementos de ligação, mas nem sempre elas vão ser a preposição. Por exemplo, o conforme. Se eu dissesse os estudantes estudaram conforme a professora solicitou, esta palavrinha conforme estaria ligando a oração. Os estudantes, né, realizaram a atividade e a professora solicitou. O conforme está ligando essas duas orações. Então, se ele está ligando orações, eu tenho uma característica um pouco além da preposição, que vai ser a conjunção, né? Então, nesse caso, o conforme é uma conjunção. Então, vejam, essas palavras aqui que eu estou classificando como preposições acidentais, elas podem fazer o que a preposição faz, mas elas não são preposições verdadeiras, essenciais, ok? Depois vocês analisam ali os exemplinhos. Então, vamos adiante. Ela também pode aparecer em forma de locução, mas eu tenho locução verbal, eu tenho locução pronominal, eu tenho locução adjetiva.
Agora aparece mais uma locução. Mas pensem, se eu estou dizendo que ela é uma locução prepositiva, ela termina em preposição, tá? Ela vai terminar em preposição. Por exemplo, quando eu penso em locução verbal, 2 verbos. Quando eu penso em locução pronominal, 2 pronomes. Por exemplo, tal qual, né? Cada qual, 2 pronomes. Locução pronominal, né? Está explicando, 2 verbos. Locução verbal. Se eu digo amor de mãe, o de mãe eu posso substituir por materno, que está ligado ao substantivo amor, e ele começa com uma preposição. Então, quando eu tenho uma locução adjetiva, começa com preposição, que é o de mãe. Mas daí, quando é uma locução adjetiva, começa aqui. Quando eu tenho uma locução prepositiva, termina em preposição. Então, começa em preposição, locução adjetiva. Até vou escrever aqui para ficar registrado. Locução adjetiva. Começa em preposição. E aqui na frente vai ter um nome, um substantivo. Porque se eu digo que é um adjetivo, ele está sempre caracterizando um substantivo. Locução prepositiva, termina em preposição. Então, vejam aqui, esses vários exemplos que eu coloquei no slide, eles terminam em preposição. Então, eu sei que esta locução é uma locução prepositiva, ok? Só para vocês não confundirem aí essas locuções. E a conjunção? Ela liga elementos semelhantes e ela estabelece uma relação de sentido dependendo do tipo de conjunção. Mas a preposição também estabelece uma relação de sentido, né? Nós temos 2 grupos de conjunções: as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Qual é a diferença? As coordenativas, elas ligam elementos, ligam orações que não dependem sintaticamente um do outro. Aí tem uma fórmula para vocês memorizarem, que é essa aqui, 3ACE. Então, vocês vão ver assim, ó, são 5 tipos de coordenativas. 3 começam com A: aditiva, alternativa, adversativa. C, conclusiva. E, explicativa. Então, quando vocês tiverem um desses 5 elementos aí, ela vai ter um elemento de ligação, um período, e entre estas orações, vocês não terão uma dependência sintática. Ou seja, o que significa essa dependência sintática? Eu posso separar as orações e analisá-las sintaticamente sem que um elemento, o sujeito, objeto direto, objeto indireto, esteja na outra oração, ok? Quando eu tenho elementos de coesão, conjunções, ligando orações subordinativas, eu estou querendo dizer que algum elemento sintático pode estar na outra oração. Então, ele está subordinado a uma outra oração. Ele estabelece com a outra oração uma relação de dependência. Quem é que nós temos aqui? Quem são os conectores? É uma outra fórmula. 6C, T, P, F, I e o pronome relativo. Quando o meu conector é um pronome relativo, eu também tenho uma relação de subordinação. Agora, quem é que são os 6C? Causal, condicional, conformativa, comparativa, consecutiva, que é a consequência, e a concessiva. T, temporal, P, proporcional, F, final, de finalidade, e o I é da conjunção integrante. Então, vejam, se vocês conseguirem identificar que esse conector, esta conjunção,
pertence a este grupo, a relação de vocês é de dependência sintática, subordinação. Se vocês identificarem que o elemento conector é deste grupo aqui, vocês têm orações independentes. Não precisam uma da outra para fazer, por exemplo, uma análise sintática. Então, aqui está o que nós falamos, ó. Coordenativas. 3AC, aditiva, adição. Adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Pronto, está ali. Aí, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, memorizar essas conjunções. Porque quando ela aparece lá, eu preciso saber qual é a relação de sentido que ela estabelece. Por exemplo, estou fazendo uma questão de URGS. Aí eles perguntam lá, coloca aquelas questões, número 1 romano, 2 romano, 3 romano, né? Daí ele pergunta se na linha tal, o nexo conector mas poderia ser substituído pelo embora sem alteração de sentido. Aí o aluno não sabe que o mas é da adversativa. Estabelece uma oração de uma relação de adversidade. O embora é um conector da subordinação, né? Ele estabelece uma relação entre as orações de oposição também, né? A adversidade, ela estabelece que a palavra adversidade, né, é oposição, mas o embora também estabelece uma relação de oposição, né? Então, a URGS vai perguntar, posso substituir o mas pelo embora sem alterar o sentido? Aí o candidato vai lá e diz, sim, eu posso, porque o mas, ele é oposição, o embora também é oposição, só que eles estão dentro de grupos diferentes. Então, é diferente eu dizer, Pedro estudou, mas não passou. Vou abreviar aqui. Passou. Muito bem. Quando eu coloquei esse mas, estabeleci uma oposição. Por quê? Porque ele estudou. Deveria ter passado. Não passou. O que eu fiz quando eu acrescentei esse mas aqui? Eu anulei o fato do Pedro ter estudado. E eu priorizei o fato de ele não ter passado. Então, não interessa se ele estudou. O fato é, ele não passou. Agora eu vou reescrever essa mesma ideia usando o embora. Então, embora Pedro tenha estudado, vírgula, não passou. Agora eu usei o embora. Ele estabelece uma relação de oposição? Sim, né? Por quê? Porque quando eu analisar, Pedro estudou, não passou. Tem uma relação de oposição. Só que o embora, além de oposição, ele é uma concessão. Ou seja, ele concede uma informação. Ou seja, eu ainda estou priorizando o fato dele não passar, mas eu não anulei o fato dele ter estudado. Ou seja, eu concedo essa ideia. Ele estudou, mas não foi suficiente para passar. Estão entendendo? Aqui eu anulei, né? Eu não quis nem saber que o Pedro que o Pedro estudou. Eu simplesmente, né, bati o martelo lá, não passou. Agora, quando eu tenho uma concessiva, eu digo que ele não passou, eu afirmo isso aí, mas eu aceito isso aqui. Ele tentou, né? Ele estudou, não foi suficiente. Estão percebendo? Então, não tem como eu, num contexto, tirar a conjunção mas e colocar o embora, porque não são as mesmas coisas, apesar de estabelecerem oposição.
ok? Então, cuidado com a questão da URGS, quando ele pede se eu posso substituir esta conjunção por esta sem alterar sentido. Primeiramente, memorizem essas tabelas, porque vocês precisam saber a que grupo pertence a conjunção. Se eu não sei nem a que grupo pertence, qualquer substituição ali é válida, né? Eu parto do pressuposto que eu conheço as conjunções, eu sei a que grupo elas pertencem. Aí eu vou analisar se eu posso tirar de um grupo, botar no outro e manter a relação de sentido, ok? Então, nunca aceitem substituição do mais pelo embora, nunca. Nenhuma situação, um pode substituir o outro. Por quê? Porque o mas elimina a informação anterior, o embora concede. Por isso que o embora é chamado de concessiva, tá? Então, esses conectores aqui da adição, eles sempre vão somar. Adversidade, ideia oposta. Alternância é uma opção. A palavra alternância significa opção. Por exemplo, em uma questão, vocês têm 5 opções para marcar, vocês têm 5 alternativas, né? Então, são as opções. A conclusão significa o quê? Que a oração que é introduzida pelo conector de conclusão tira uma conclusão a respeito da oração anterior. E na explicação, significa o quê? Que a oração introduzida pela conjunção explicativa explica um fato em relação ao anterior. Então, nós temos aqui o porquê. Vejam uma questão de ortografia, pessoal. O porquê, quando ele é uma conjunção, é sempre junto, sem acento. Lembram lá da nossa aula de ortografia? Então, é essa aí. Aí eu vejo ali, né? Porquê. Só que esse porquê, ele pode ser uma explicação, pode ser uma causa, pode ser uma finalidade. Como que nós vamos identificar se o porquê é explicação, causa ou finalidade? Fazendo umas mudanças. Então, se eu substituo o porquê pelo como, ele é uma causa. Se eu substituo o porquê pelo para quê, ele é uma finalidade, ok? E tem também uma questão de pontuação. Se vocês encontrarem uma vírgula na frente do porquê, ele vai ser explicação. Se não está virgulado, ele vai ser uma causa ou uma finalidade. Por quê? Porque tanto a causa quanto a finalidade pertencem ao grupo das conjunções subordinativas. Daí elas não têm pontuação. Né? Então, aí eu teria de analisar pelo contexto e tentar substituir aquele porquê pelo como, daí vai ser causa, ou aquele porquê pelo para quê, daí vai ser uma finalidade. Mas a posição do porquê após a vírgula já me dá uma ideia de explicação, ok? Só que daí, o que acontece? Lá na URGS, eles selecionaram lá 2 textos, né? Que a URGS agora está fazendo uma provinha lá com somente 15 questões. Aí eles colocam 2 textos. E nesse texto, eu tenho a conjunção porque e ela estabelece uma relação de explicação. Então, lá naquela questão que a URGS faz sobre pontuação, ela vai perguntar, lá na linha tal, eu poderia inserir uma vírgula antes do conector porquê? Se ele é explicação, vai estar correto. Eu poderia, ok? Por quê? Porque às vezes passa, né? A pessoa que escreveu aquele texto, ela não sabia que aquilo ali é uma conjunção explicativa e deveria ter uma pontuação, né? Isso nós temos de saber, candidatos, ok? Então é isso aí, fiquem atentos. Grupo das subordinativas, ó, a causal, olha o porquê aqui, né? A condição vai dar uma ideia de uma coisa só acontece condicionada a outra. A concessão é aquele grupinho que não anula a informação que está antes, apesar de serem opostas. A consequência, ela sempre introduz uma informação que é o resultado de outra. E vejam, nós temos uma relação aqui entre causa e consequência.
Ah, isso também é uma coisa bacana, pessoal, para vocês diferenciarem a causa da explicação, porque a causa, ela sempre vem junto de uma consequência, porque a causa é o que motivou, a consequência é o resultado, né? Então, também é bacana isso aí, tá? Vocês pensarem que se a consequência é o resultado da oração anterior, que vai ser a causa, para eu dizer que aquela conjunção é uma causa, no mesmo período eu tenho de ter a consequência. Porque se na consequência eu preciso da causa, na causa eu preciso da consequência. Então, esta relação causal e consecutiva, ela é interessante, né? Já na explicação eu não tenho isso aí. A conformidade diz que uma coisa é feita conforme outra, né? Por exemplo, quando vocês estão fazendo a redação do Enem e colocam um repertório sociocultural usando uma voz de especialista, vocês dizem, conforme fulano de tal, segundo fulano de tal, vocês estão fazendo uma conformidade, né? Muitas vezes a gente faz isso e não se dá conta. A comparação estabelece uma comparação entre as informações apresentadas. O tempo dá uma ideia de tempo, mas esse tempo aí ele vai ser meio que habitual, né? Ó, quando, apenas, mal, né? Tá dando uma ideia de tempo habitual. A proporção também é um tempo. Só que esse tempo é diferente deste. Por quê? Quando eu falo à medida que, eu estou dizendo que uma coisa vai acontecendo dentro de um tempo progressivo. À medida que eu realizo as questões da URGS, eu me capacito com relação à gramática. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que essa capacitação gramatical, ela se dá dentro de uma proporção, à medida que eu vou treinando. Se eu usasse o quando, já seria meio imediato, né? Então, tanto o tempo quanto a proporção estabelecem relação de tempo, mas existe uma gradação diferente entre eles. A finalidade significa que a segunda informação, que é introduzida pela conjunção que estabelece finalidade, ela é a finalidade da informação anterior. E a conjunção integrante, o que significa? Tem o que, o se e o como. Mas a palavra que, da língua portuguesa, ela pode ser muita coisa. Tanto é que eu coloquei aí nos slides para vocês tudo o que pode ser, o que o se pode ser, o que o como pode ser. Mas vejam só, para essas palavrinhas aqui serem uma conjunção integrante, aqui na frente vai ter um verbo e vocês vão estabelecer uma relação com esses conectores aqui. Ou seja, vocês tentam colocar junto deste verbo a expressão alguma coisa. Por exemplo, quero que. Quem quer, quer alguma coisa. Então, o verbo querer junto do que e aceitou o alguma coisa, quero que, quero alguma coisa, faz com que este que se transforme em uma conjunção integrante. Se eu dissesse, não sei se o aluno compreendeu, não sei se. Quem não sabe alguma coisa. Conjunção integrante. Estão vendo? Então, cuidem, porque se eu leio rapidamente a oração, não sei se o aluno entendeu, eu acabo classificando C como uma condição, mas ele não é. Nessa estrutura, como ele está junto do verbo saber, quem não sabe alguma coisa, este se é uma conjunção integrante.
Ou, não sei como o aluno dá conta de tanto conteúdo. Não sei como. Quem não sabe alguma coisa. Também é uma conjunção integrante, ok? Então, muito cuidado. Para que a palavra que, se ou como seja uma conjunção integrante, ela vai estar ligada ao verbo e vocês precisam, naquele contexto, colocar a expressão alguma coisa ou o pronome isto. Não sei se, não sei isto. Não quero que, quero isto, ok? Conjunção integrante. Aqui, deixa eu ver aqui o horário, temos ainda 10 minutinhos. Eu coloquei no slide, ó, o que a conjunção que pode estabelecer? Adição, adversidade, explicação, e olha a virgulinha aqui, gente. Tá? As conjunções explicativas, elas têm uma vírgula antes. As conjunções subordinativas só são virguladas se vocês colocam a oração subordinada antes da oração principal, tá? Lembram lá da nossa aula de pontuação? Alternância, que chova, que faça sol, quer chova, quer faça sol, ou chove, ou faz sol, tá vendo? Consequência, falou tanto, mas vejam, para a palavrinha que ser uma consequência, aqui na frente tem de ter um advérbio de intensidade. Tanto que, tal que, tamanho que. Tá? Condição, se, né? Ah, que fosse eu o escolhido. Se eu fosse o escolhido, condição. Pode dar uma ideia de causa. Então, não vou ao cinema, que vai chover. Ou seja, como vai chover, não vou ao cinema. Eu não vou por causa de quê? Por causa da chuva. Estão vendo? Concessão. Comeu a fruta, embora estivesse verde. Né? Então, estou substituindo o quê? Pelo embora, que é uma concessiva. Tempo, agora que ia viajar, agora quando eu viajaria, né? Finalidade, faço votos que sejas feliz, para que você seja feliz. Integrante, dizem que, se eles dizem alguma coisa. Integrante, ok? Locução conjuntiva, então vamos pensar. Se a locução prepositiva termina em preposição, a locução conjuntiva termina em conjunção, tá? Então, prepositiva termina em preposição, conjuntiva termina em conjunção. Então, todos esses elementos aqui, no finalzinho, eles são conjunção. Por isso que nós falamos que essas locuções, elas são conjuntivas. E aí, então, nós começamos com as questões URGS, né? Olhem só. Essas questões, geralmente, elas são assim. A URGS faz aí, número 1, 2, 3, romano, que é uma questão bem mais elaborada. Então, vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre o uso de mas. Conjunção mas. Aqui, né? Aqui eu coloquei o textinho lá da URGS. Então, número 1. Funcionam como conjunção que colocam em relação dois segmentos com orientações distintas? Bom, se eu sei que o mas estabelece uma oposição, eu sei que ele é uma conjunção e ele estabelece uma relação de sentido distinta, né? Eu nem precisei voltar lá ao texto, por quê? Porque essa teoria está correta. Mas vamos ao texto. Carducci saía do ateliê. Sandro tentou seguir adiante, mas o fotógrafo já o chamava. Tudo bem. Sandro ia dar uma desculpa, mas o gesto do outro, né, tá certo.
Tá dando uma ideia, um sentido, né, distinto. 2, mostram que o narrador apresenta o conflito do personagem Sandro entre o desejo de seguir adiante e o de aceitar o convite do personagem Carducci, né? Sandro ia dar uma desculpa, mas o gesto, né? Sandro tentou seguir, mas o fotógrafo, tá certo. Ele queria fazer uma coisa que se tornava oposta porque o outro queria outra coisa. Funcionam como nexo? Bom, sendo uma conjunção, é um nexo, é um conector, é um elemento de coesão, tá? Funcionam como nexo. Na relação entre segmentos, carregam uma ideia de conformidade? Não. O mas, ele é um nexo, mas ele não estabelece uma relação de conformidade. Por quê? Porque a relação de conformidade, ela é estabelecida pelo conjunto das conjunções subordinativas, aquele conjunto do 6C, TPFI. E o mas é do conjunto das coordenativas, o conjunto do 3ACE. Então, essa questão 3 aí, ela está errada. Aí nós temos que ver o que está correto. A 1 e a 2 estão corretas, então nós vamos marcar a letra D. 1 e 2 como corretas. Ok, pessoal? Dá para fazer mais uma, será? Não, né? Já está em cima do horário. Então, gente, eu coloquei aqui nos slides outras questões URCS. Aqui eles estão perguntando sentido, tem que saber. Aqui está o textinho. Sim, ó, gente, aqui, ó, aquela perguntinha que eu falei, tem que cuidar. O não obstante, ele pode ser substituído pelo apesar de, sem alterar o sentido? Se o candidato não sabe a que grupo pertence, ele não sabe que relação, né? Tem como, né? O enquanto e o como, o depois, o ademais, o mas, porém, né? Tem que saber isso aí. Ó, o que que o como está fazendo lá na linha? O que que o ou seja está fazendo? O que que o entanto... Às vezes o candidato pensa assim, ah, não precisa saber, na hora eu analiso relação de sentido. Gente, para uma questão URCS, não é assim, ok? Então, gente, coloquei aí as questões URCS, depois eu coloquei as questões Enem, minha bateria está fraca. Coloquei questões Enem, tá? Aí, na semana que vem, onde é que estão as questões? Aqui, ó. Na questão 12, começam as questões de Enem. E olha aí, ó, né? 2023, tá perguntando sobre o C, palavrinha C, tá? Então, gente, era isso aí. Vocês já têm o material, né? Deixa eu interromper aqui. Vocês já têm o material. Então, para a semana que vem, eu gostaria que vocês tentassem fazer as questões, analisassem, se apropriem do tipo de questão URCS, tipo de questão Enem, sobre esse conteúdo aí. Aí nós conversamos um pouco mais, tá? Alguma dúvida sobre esta aula de hoje ou sobre a aula das vozes do verbo? Não? Tudo certinho? Então tá, pessoal. Agradeço a participação. Fiquem bem. Ok, Davi, tudo certo então. Até semana que vem, pessoal. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Boa Sora, noite, pra ti Davi. também. Tchau, tchau. Tchau, Carolina.